boa tarde. Hoje é dia 14 de novembro de 2025. Nós estamos aqui com a professora Karina Gomes Marques, que vai dar o seu depoimento, de sua trajetória no projeto Memórias e História da Educação Profissional e Tecnológica, no projeto da ETEC Mandaki. Eu sou a professora Ana Cristina. Eu sou a Karina, nasci em São Paulo, sou casada, tenho 2 filhos. O Léo, que é um rapaz, tem 19 anos. A Manu, que é uma mocinha cheia de personalidade, tem 13 anos. Os dois são minha maior fonte de inspiração e de motivação. Eu venho de uma família tradicional. Cresci num lar com 4 irmãos e sou a caçula. Apesar de ter tido uma educação rígida, eu cresci num ambiente de muito amor e muito respeito. Meus pais eram do ramo têxtil e eles não tiveram a oportunidade de finalizar o estudo. Na época eles cursaram até a 4ª série. A faculdade naquela época, a maioria das faculdades eram pagas, então eles não tinham condições, começaram a trabalhar muito cedo para ajudar em casa, mas profissionalmente eles cresceram profissionalmente na área, mas o que eu consegui perceber é que o fato deles não terem finalizado esse estudo e que demonstravam que era um interesse imenso dos dois, a educação para eles era um fator muito marcante, muito importante. Então eles viveram em função de proporcionar para os filhos aquilo que eles não tiveram. Então eles valorizavam muito a educação e foram os meus maiores incentivadores. Infelizmente hoje, eles não estão mais aqui, mas me deixaram um legado que era o valor da educação, do respeito, da humildade, do cuidado com o próximo, e acho que carrego isso muito em mim. Agradeço muito a educação que eu tive, tenho orgulho da pessoa com quem eu me tornei, e eu acho que foi nesse ambiente de cuidado, de afeto, que eu aprendi a conquistar, ir atrás dos meus sonhos, e não só isso também, de também ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos também. E hoje, através da minha profissão, eu acho que de uma certa forma, de uma forma direta, eu consigo realizar isso. Então, a educação faz com que eu consiga realizar o sonho de muitos alunos. Então, me sinto realizada pessoalmente e profissionalmente. Falando um pouquinho da minha trajetória acadêmica, da minha escolha do curso, eu sempre me interessei muito pelas coisas da nutrição. Então eu acho que a minha busca pelo curso foi porque eu me interessava no que a alimentação, a nutrição, podia trazer como melhoria para a qualidade de vida, para a saúde daquelas pessoas. E o foco principal ali naquele momento era eu mesma, que sempre estive acima do peso, sempre fui gordinha, sempre briguei com a balança, e tudo que era da área da alimentação, de nutrição, eu me interessava. Tudo estava inserida, eu queria saber mais, queria conhecer, e eu acho que esse foi um dos fatores com que fez que eu buscasse o curso de nutrição. Quando eu ingressei no curso de nutrição, o meu objetivo principal ali era a área clínica, a área hospitalar e a área clínica, mais a área clínica. E à medida que eu fui cursando, fui conhecendo as novas disciplinas, eu fui me interessando cada vez mais. Então, eu realmente me encontrei no curso que eu escolhi fazer. E depois da graduação, eu fiz uma pós-graduação em nutrição com ênfase em emagrecimento. Eu acho que já estava tudo inserido nessa minha vivência,
teoricamente eu acabo buscando, né, um pouco mais. E como já estava na área da educação, eu também fiz uma licenciatura e fiz uma outra pós voltada na área da educação. Também um pouquinho, né, dessa área acadêmica, mas teoricamente já entrando um pouquinho na minha trajetória, né, profissional, eu tive a oportunidade de escrever um livro voltado para o curso técnico mesmo, porque eu já atuava, né, já lecionava para o curso técnico, e junto com outras colegas da área, eu acabei escrevendo um livro, que é o Nutrição Guia Prático, que a primeira edição veio em 2004, e nada disso foi planejado, né, então as coisas foram acontecendo, até mesmo a docência na minha vida, né, ela foi surgindo, então tem gente que, né, desde pequenininho nasce com essa vontade de estar dentro da minha sala de aula. Eu acho que a minha timidez sempre me deixou muito distante dessa expectativa. Eu acho que era a última coisa que eu pensava em fazer, estar dentro de uma sala de aula por conta da minha timidez. Mas a minha vivência foi me trazendo oportunidades que eu não esperava, mas para mim foi uma experiência bem marcante também, bem gratificante essa etapa dessa construção desse livro. Na minha trajetória profissional, eu trabalhei em diversas áreas da nutrição, apesar do meu foco, né, a minha ideia sempre ter sido a área clínica e a área hospitalar, eu acabei trabalhando um pouquinho na parte de produção também, que apesar de não ser uma área que era de meu interesse, me trouxe muito aprendizado. Então todas as áreas que eu passei, as experiências me trouxeram grandes aprendizados. Mas minha maior experiência foi na área clínica e na área hospitalar, que teoricamente são as disciplinas que eu busco mais hoje, né, dentro, né, da área da educação e no que eu leciono, eu sempre busco as disciplinas que eu tenho mais proximidade, que foi a minha vivência profissional. Eu iniciei, né, lecionando para o curso técnico em 2004 pelo próprio Centro Paula Souza, então, né, ingressei, né, diretamente no Centro Paula Souza e cheguei aqui na ETEC Mandaki em 2011 e fui muito bem acolhida, né, aqui. Hoje tenho a ETEC como a minha segunda casa. Eu conheci colegas incríveis aqui e eu acho que a minha jornada durante a ETEC Mandaki foram de muitas experiências, de muito aprendizado. Hoje, além de professora, eu estou como coordenadora do curso. Para mim está sendo desafiador, uma experiência diferente também com muito aprendizado, mesmo diante de algumas dificuldades, que eu acho que faz parte, né, da nossa trajetória profissional, mas me coloco na posição de que, apesar dos desafios, do aprendizado, da experiência, né, que é importante, eu me vejo completamente assim, me sinto completamente realizada dentro da sala de aula. Não foi uma escolha, eu acabei, durante a minha trajetória, quando eu ingressei no Centro Paula Souza, quando eu fui, né, prestar o concurso, eu fui através de um convite de uma colega, né? Então não foi algo que eu fui atrás, que eu busquei, ela foi, né, prestar a prova, me convidou, e eu fui junto com essa minha colega prestar. Então, assim, a vida foi me levando, assim como a história do livro, tudo foi acontecendo, né? Eu me lembro exatamente do primeiro dia, né, para a sala de aula, que eu travei, por conta daquela minha timidez toda, né? Que ali eu realmente me cobrava, nossa, né? Para que você aceitou esse desafio, essa proposta? Mas analisando hoje, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, pensando no lado pessoal, eu como Karina, daquela minha alta timidez, e também no meu desenvolvimento profissional. Então,
Então, me sinto hoje completamente realizada e não me vejo fazendo outra coisa a não ser estando dentro de uma sala de aula. Eu vou te perguntar uma coisa lá do seu início, né? Você estudou em escola pública, particular? Como foi aquele início? Onde que você fez a graduação? Eu fiz até a 5ª série, eu cursei em escola particular. Daí em diante eu fiz, né, finalizei o meu ensino fundamental, hoje, né, fundamental e médio, em escola pública. E a minha graduação em nutrição eu fiz numa faculdade particular, a Universidade Bandeirantes de São Paulo. E quando você veio aqui para ETEC Mandaki, né, você trouxe alguma coisa lá da outra ETEC que você vinha, que você continuou, deu continuidade aqui, ou você mudou, ou, né, como foi essa mudança de uma ETEC para outra? Eu acho que eu trouxe muitas coisas de lá. Eu tive um grande aprendizado, então eu iniciei na ETEC de Guaianazes, né? Foi lá que eu iniciei minha trajetória na área da educação. E eu fiquei quase 10 anos na ETEC, né? Acho que deu 8 anos, alguma coisa. E nós tínhamos um grupo bastante envolvido, e eu acho que muitas coisas, é claro que a gente vai aperfeiçoando, né? Como eu falo, a minha primeira aula, né, para a aula que eu dou hoje, tem muita diferença do que eu fazia. A gente vai aprimorando, tirando aquilo que a gente acha, né, que não ficou muito legal, e a gente vai cada vez melhorando mais. Mas eu acho que eu ainda uso bastante coisa do que eu trouxe da vivência, né, do meu início na docência. E da vivência profissional, você sente que você utiliza isso na sua prática pedagógica? Muito, muito. Eu acho que é importante, é muito importante essa vivência profissional para dentro da sala de aula. Então, teve um determinado período que eu fiquei só na docência. Então, quando eu comecei, eu, né, trabalhava no hospital, trabalhava no macro, e aí depois, por conta da família, dos filhos, né, em gerenciar bem, né, o meu dia, minha rotina, eu tive que ir fazendo escolhas, e aí eu fui, né, optando, né, deixando e eu acabei ficando só na docência. De alguns anos atrás, eu retornei um pouquinho para a parte de atendimento, para atendimento em home care, e eu acho que isso acaba trazendo uma experiência melhor para os alunos dentro da sala de aula. Eu acho importantíssimo. Hoje, né, os seus componentes têm aula prática, aula teórica, né, porque você está na coordenação, mas ainda tem aulas. Como que é isso? Tenho aulas, né, ainda estou, né, na sala de aula e dou tanto aula teórica quanto aula prática. E nas aulas práticas, você sente que você também teve mudanças nas suas práticas ou não? Ela sempre permaneceu do mesmo jeito? Não, eu acho que eu acho que as minhas aulas nunca são as mesmas. Eu sempre vou encontrando algo no meio do percurso que eu acho que pode ser melhorado e eu sempre vou trazendo essas mudanças para dentro da sala de aula. Eu não vejo da mesma forma. Eu sempre trabalho de uma forma diferente. Aquilo que eu acho que eu trabalho... tudo bem que eu acho que também isso tem muita relação com o que é o grupo do aluno, né? Então, de repente, funciona bem com um determinado grupo de alunos e aí eu sigo de uma certa forma. Então, eu acho que eu também vou moldando de acordo com quem são os meus alunos. Eu faço essas alterações. E você sentiu, assim, mudanças, né, em relação ao currículo do curso durante essa trajetória? Sim, algumas mudanças positivas e outras eu acho negativas em relação à própria carga horária, né, algum conteúdo, né, que às vezes eu acho que não deveria fazer parte, outros que eu acho que eu sinto falta que deveria estar inserido naquela disciplina e não está. Então eu sinto, né, algumas situações que poderiam ser ajustadas para melhor aproveitamento dos alunos. E você estava em aula prática, né, com disciplinas com aula prática na época da pandemia, como foi a experiência? Sim. Se puderam contar um pouco. Sim, eu não lembro se eu dava terapia nutricional, não lembro, mas eu lembro muito das aulas
Eu acho que eu não estava em TNGH2, que tem a prática também, mas eu lembro muito das aulas de técnica dietética, tanto em TD1 quanto TD2, né, que eu dava disciplina. E a nossa vivência, né, na verdade a gente acabou montando um grupo de professoras de aula prática pra gente, porque a gente começou cada uma a trazer um pouquinho das suas ideias, né? E a gente foi juntando essas ideias e cada vez surgiam ideias, né, mais interessantes, e a gente foi juntando dentro desse grupo essas ideias. Então a gente compartilhava muito material. Então eu lembro de, né, passar a manhã ou tarde fotografando as preparações que eu fazia em casa para eu montar essa aula no passo a passo para esse aluno. Às vezes gravar a aula, né? Então gravar a aula ali, então pedir o auxílio dos meus filhos, né? Que foram meus auxiliares durante esse período. Então, pra gente foi, né? Porque assim, quando a gente fala de sala de aula, que hoje é importantíssimo e cada vez vai ser mais inserido, né? A parte do mundo digital, né? Então, em alguns momentos ali eu tive uma grande dificuldade, que eu era auxiliada por um filho adolescente que eu tinha em casa, então a gente tinha diversos desafios, não era só transmitir o conteúdo para aquele aluno, de que forma que eu ia, né, transmitir e conseguir atingir, né, a maior parte daqueles alunos, e também a dificuldade com essa parte, né, de gravar o vídeo, de salvar, da própria plataforma do Teams que ninguém conhecia e a gente precisava se encontrar ali dentro daquela plataforma para entregar o melhor para esses alunos. Foi bem desafiador, mas eu acho que trouxe muito aprendizado em todos os sentidos para todos nós. E você acha que você usa alguma coisa dessa experiência para agora, se puder contar um pouco aí, que metodologias de repente, né, que você começou a adotar em sala de aula? Eu acho que isso trouxe, né, a gente acabou aplicando mais essa parte desse mundo digital dentro da sala de aula também. Então, antes a gente utilizava muito lousa, né, um slide, às vezes só lousa para esse aluno, e a gente acabou trazendo propostas, né, em relação à aplicação de jogos, né, com esses alunos utilizando a própria tecnologia, que a gente acabou trazendo um pouquinho mais para o que é realmente a realidade desses alunos hoje. Então, muito do que a gente utilizava ali como um recurso, que era o único que a gente tinha e podia oferecer para esses alunos, a gente acabou trazendo isso para a sala de aula, como, por exemplo, a aplicação, né, de muitas plataformas, como a utilizar, né, que entra numa metodologia ativa, né, que é utilizar um pouquinho dessa parte de jogos, de deixar o aluno em si participar um pouquinho para esse conhecimento também. E aí, em relação aos alunos, você acha que lá do seu começo para agora tem diferença nos alunos? Se tiver, quais diferenças, ou você não sente? Eu acho que, então, eu não sinto isso se for pensar nos alunos do MTech, a gente tem, porque assim, quando a gente fala do aluno do modular, a gente tem, é muito misto, né? Porque eu tenho desde um aluno mais jovem que tem essa habilidade com a tecnologia, desde um aluno mais velho que não sabe nem ligar um computador. Então aí eu acho que a gente tem que justamente trabalhar isso e saber dosar até onde a gente, porque eu também não posso colocar só a tecnologia se eu tenho um aluno que não domina absolutamente nada isso. Então a gente tem que, né, ter esse olhar para dentro da sala de aula. Se eu pensar no MTech, que são, né, os alunos jovens, eu acho que sim, que eu sinto essa diferença. Né? Porque a tecnologia para eles, né, está muito mais avançada do que em mim, teoricamente, que vem aprendendo diariamente. Então, muitas vezes são os próprios alunos que nos ensinam, né, um pouquinho. Mas não sinto essa diferença gritante. Eu acho que pelo fato de eu trabalhar mais com os alunos do modular, né, porque a MTech eu tenho 2 aulinhas só, então eu não sinto essa diferença gritante. Eu acho que existe, sim, porque, né, esse mundo digital está aí, está cada vez mais inserido. Então, né, a gente tem que colocar isso dentro da sala de aula e saber trabalhar isso com eles. Mas não sinto uma diferença gritante, não. E você sente alguma diferença dos alunos em relação à aula prática? Em relação aos ingredientes? Se houve alguma diferença ou não em relação a isso?
do início, de quando eu comecei na docência, né, 20 anos atrás, em que sentido? Deixa eu ver se eu entendi bem. Sim, porque normalmente eles que trazem os ingredientes, né? Ou se já existe um protocolo, ou se eles estão livres para montar, como que vocês trabalham né? Ou exatamente você trabalha na aula prática? Mim, né? Eu particularmente não sinto também essa diferença, porque lá, né, já trabalhava dessa forma dos alunos terem que trazer. Eu sei que existem algumas ETECs que conseguem, né, uma verba e que eles acabam parcialmente dos produtos que são utilizados em aula, os alunos não precisam trazer tudo, mas sempre uma parte do que é realizado dentro daquele protocolo, o aluno tem que trazer, diferente do que eu vivenciei na minha faculdade, por exemplo, né? Lá eu não levava absolutamente nada, eu chegava lá, os materiais estavam lá. Hoje, né, o que eu sinto que a gente tem que trabalhar de diferença é em relação ao valor desses insumos. Então, antigamente a gente conseguia, né, depois desse pós-pandemia, né, e da situação como ficou o país, então a dificuldade financeira é muito maior. Então, isso para a gente é muito evidente. Então, o que eu trabalho é em alteração desse protocolo para tornar esse protocolo mais acessível para que todos possam participar, porque eu vou falar disso lá atrás, não que isso não existisse lá atrás, mas eram casos isolados. Então, muitas vezes eu cheguei a auxiliar alunos financeiramente, porque sabia que o aluno ia se ausentar daquela aula, porque não tinha condições financeiras para dividir aquilo com o grupo. Então, eu financiava aquilo porque eu queria o aluno presente e eu não queria que ele se sentisse, né, constrangido com a situação ou deixasse de vivenciar a experiência. Mas era muito isolado. Hoje a gente tem uma realidade bem diferente. Então, o que eu sinto diferença do protocolo é que antes a gente colocava à vontade. Então, eu trabalhava, né, eu podia escolher qualquer tema para trabalhar e não me preocupava com valores, porque eu sei, né, que aquilo não ia interferir, né, no partilhamento com os alunos. Então, que eles tinham condições de trazer isso. Então, hoje a diferença que eu sinto é em alteração desse protocolo para que caiba dentro da realidade desses alunos. Então, muitas vezes a gente acaba até não diversificando muito dentro do laboratório. Então, às vezes eu gostaria de trabalhar com um peixe diferente, para mostrar um peixe com alto teor de gordura e um sem, quando aplica, né, no calor seco. E aí eu não posso, porque, né, é um insumo mais caro. E aí isso acaba diminuindo a vivência deles, que não tem essa experiência naquele momento para visualizar. Então, a diferença no protocolo eu sinto nesse sentido, porque eles sempre trouxeram esses insumos. Então, hoje o que eu tenho que ter é um cuidado no valor desses insumos que estão nesse protocolo de aula prática, porque no meu trabalho com eles, eu sempre intercalei entre ou eles, né, trazerem os insumos que estavam determinados no protocolo, ou muitas vezes deixar livre para que eles escolhessem a preparação e trazer. Então, eu ainda hoje trabalho da mesma forma. Alguns protocolos são pré-estabelecidos, então eles têm que seguir a risco que está ali e trazer, e outros eu deixo aberto para o grupo escolher o que seria a preparação e eles escolhem o que vão trazer. E o que você pode dizer assim da ETEC Manda Aqui, o que ela tem, né, que lhe chama atenção, ou que foi desenvolvido aqui, que você acha interessante dentro do curso, que acho que torna um diferencial para a ETEC? Eu vou falar um pouquinho do nosso grupo, da nossa equipe, assim. Lá nós tínhamos, quando eu iniciei, o meu grupo de lá, nós éramos muito unidas, muito participativas. Mas eu acho que o nosso grupo daqui é mais unido nesse sentido, com essa visão. Ali eu tinha a sensação de que nós tínhamos aquela união, mas por um bem-estar mais do grupo. E aqui, muitas vezes, né, na maior parte do tempo, eu vejo um olhar focado na entrega para o aluno. Então, assim, eu acho que é característico da área da nutrição. Essa disciplina, esse cuidado. Então, eu vi tanto, né, no meu início lá com outro grupo de trabalho, quanto aqui, eu tenho essa percepção, né, da nossa
nossa responsabilidade diante, né, com o grupo e diante com os alunos. Mas principalmente assim, do início à metade, assim, eu senti um grupo extremamente comprometido com o grupo e com a entrega para esses alunos. Então, isso acaba motivando a gente, porque a gente sempre quer entregar o melhor, tanto pelo aluno, tanto em ver a motivação daquele nosso colega que está fazendo tanto e que motiva a gente a fazer também quanto. E você acha que você colocou aí que na sua criação teve essa questão da importância da educação, do respeito, e você deve trazer isso, e você sente que você passa isso para o aluno te dá algum feedback em relação a isso? Como que é essa relação? Eu acho que eu sempre tive, agora, eu acho que eu sempre tive, eu agradeço muito a educação que os meus pais me deram, e eu acho que eu sempre tive essa devolutiva dos alunos, sempre. Eu acho que isso é muito marcante em mim, na minha pessoa. Eu acho que quem realmente me conhece é isso que consegue perceber em mim. E na coordenação, talvez isso é um dos fatores que me motiva dentro da coordenação. É o que mais tem. Então, na busca de um aluno não desistir, de estimular esse aluno a não desistir de um sonho, se é aquilo que ele realmente quer. Então, as mensagens que eu tenho de retorno desse aluno ou um aluno que de repente, infelizmente, não conseguiu continuar, ou aquele aluno que, pelas minhas palavras de incentivo, permaneceu, e até mesmo antes dele chegar, né, na formatura, o simples fato dele ter continuado, as mensagens que eu recebo são motivadoras. Então, isso é extremamente gratificante dentro da coordenação. E assim, o que você espera daqui para frente, enquanto professora na ETEC? Tem algum sonho ainda aqui dentro? Eu acho que ainda tenho muito que viver aqui na ETEC, manda aqui. E eu espero realmente que a gente continue fazendo o nosso trabalho, porque eu acho que a gente desenvolve um trabalho bem bacana aqui dentro. E eu acho que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais eu acho que hoje a gente tem que trabalhar um pouquinho mais esse cuidado com o trabalho como equipe. E o que a gente vivencia hoje em relação à evasão de alunos, e que muitas das vezes eu que estou na coordenação consigo ver, e até mesmo o professor que está em sala de aula, porque ele sabe o que o aluno, muitas vezes a gente tem a escuta ali dentro da sala de aula e a gente sabe o que o aluno está passando. Então, a maior parte das desistências estão relacionadas a fator financeiro, né, a um problema familiar desse aluno, mas eu acho que um fator primordial dentro da educação, eu acho que é escutar. Eu acho que a gente tem que, eu acho que a escuta, tanto no grupo de trabalho quanto dentro de sala de aula, é a habilidade mais importante que a gente tem, né? Então, assim, a gente conhecer quem é o nosso colega de trabalho, quais são, né, as limitações daquele colega, e até mesmo quem é o colega ou o aluno. Então, conhecer quem é o aluno, quem é o colega de trabalho, quais são as limitações, né, deste aluno, deste colega de trabalho, e de saber qual é o ritmo dele, né, e de trabalhar dentro dessas possibilidades. Então, a gente consegue fazer, né, um colega desenvolver, um aluno desenvolver, a partir do momento que a gente sabe reconhecer, né, qual é o ritmo, né, daquela pessoa, e a gente saber direcionar, né, o cuidado ou no caso, né, os ensinamentos para o aluno dentro do que é a realidade de cada um. Então, eu acho que a gente consegue fazer as coisas desenvolverem e florescerem se a gente conseguir olhar mais e ouvir mais. E eu acho que eu espero um pouquinho mais disso aqui na escola hoje, um pouquinho mais desse olhar um pouquinho mais cuidadoso, tanto para o grupo quanto para os alunos. Você
Você gostaria de colocar mais alguma coisa? Acho que não. Então, eu agradeço muito a sua participação, né, dentro do projeto. Obrigada.